boa noite. É muito bom estar com vocês novamente. E para mim, melhor ainda hoje, porque eu trago aqui mais uma vez, eu gostaria de trazê-lo pelo menos 2 vezes por mês aqui, o nosso amigo, nosso irmão, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Meu prazer, minha satisfação. Obrigado. E hoje, o Jorge é bom para a gente entrevistar, porque eu proponho o tema para ele. Ele às vezes nem sabe o que vem, o que eu propus para falar. Eu achei muito oportuno o tema proposto para hoje, os que recebem nossa mala direta. Eu propus para a gente conversar hoje sobre os portais dimensionais. O que é isso? Existe portal dimensional, interdimensional, mundos paralelos? Eu achei muito oportuno que o Jorge tem um conhecimento profundo nesta parte exotérica, essa parte ex-hermética, podemos chamar assim, e nada melhor do que ele para nos explicar. Jorge, existem portais dimensionais? Antes de deixar você discorrer, que eu não quero te interromper, todo dia, nós que somos esotéricos, temos listas da internet, tudo, todo dia, é jeito de falar, né? Estou errado de dizer, mas periodicamente eu vejo nas minhas listas da internet, gente, se prepara amanhã porque vai abrir o portal 1111, depois portal 1212, portal 1313, ontem foi o portal 17... sei lá, 8, 18, que era a soma das coisas aqui. Alguma coisa, tudo de bom. Então eu falo assim, puxa, será que tem tanto portal assim? Eu não sei nem por qual que eu vou passar. Então, Jorge, o que há de verdade nisso? O que é fantasia? O que é realidade? Tá bem. Então, antes de mais nada, né, obrigado novamente pelo convite, é uma satisfação. Toda Conforme nossa, a gente falou da outra vez, estar reunido, podendo conversar sobre esses assuntos de maneira séria, é uma celebração, não é nem uma reunião, nem um programa, não é? E agradecer a quem está nos assistindo e desejar que a gente faça jus a essa meia hora, esse tempo da vida deles que eles vão gastar nos ouvindo, que seja uma coisa útil, né? Que seja bem trocada essa meia hora de vida. Então, primeiro, assim, para a gente começar a chegar nessa questão dos portais, o raio ativador, essa coisa toda, né? A gente tem que recuar um pouquinho e lembrar de um tempo grego em que a religião era ligada à sabedoria. A ciência e a religião eram uma coisa só. Nesse tempo em que o homem era um consigo mesmo, ele tinha consciência de quem ele realmente era. Quem ele realmente era? Ele, homem, é a própria divindade. E o homem já teve consciência disso? Já. O período inicial da raça humana, chamada Satya Yuga, a Idade do Ouro, era um tempo de consciência. Um tempo em que se fala que a divindade convivia com os homens, né? Nesse aspecto, né? Convivia e era o Eldorado das lendas, a época primitiva da Atlântida, depois onde se originou tudo. Se eu vivi lá, eu sabia quem eu era. Totalmente. Totalmente. Eu tinha consciência plena. Total, né? Total. Era outra história. Aí, a partir de determinados acontecimentos da humanidade, então, se foi perdendo essa capacidade de saber, né, quem que a gente realmente é. E aí se criou o conceito de segredo, de secreto, quer dizer assim, não, isso a humanidade não usou direitinho, então vamos guardar, vamos colocar em reserva, mais tarde a gente dá em doses homeopáticas. E aí a lei, a divindade, né, que rege o destino humano, vem de vez em quando para botar ordem na casa. Aí vem Jesus, Moisés, Orfeu, Maomé, Abraão, Pitágoras, e vem todos esses iniciados, ou adeptos, ou avataras, ou divindades, Buda, Krishna, todos, né, que já apareceram, para tentar restabelecer a lei. No tentar restabelecer a lei, ele ensina um entorno para tentar criar um código de linguagem para a humanidade. Quando ele se retira, esse entorno transforma e cria uma estrutura de poder, né, e aí se cria uma coisa que é a razão da humanidade estar como agora, que é o intermediador, é o atravessador. Então, eu sou o teu atravessador, eu sou o intermediador para você chegar até Deus. Daí você tem que vir para mim e falar assim, olha, Jorge, eu queria não sei o que, não sei o que. Ele disse, então tá bom. Então você se comporta assim, assim, que eu vou levar teu pedido para Deus. Deus, o grego quer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não estou entendendo o que você está falando porque eu estou com interesse nisso, né? E eu não tenho um código de linguagem para chegar na divindade, porque a divindade não entende pedido. Não adianta você pedir, implorar para a divindade, que não existe isso. Não existe isso? Não isso existe. É importante o que você está falando. Não existe, não existe. A divindade, a coisa cósmica, a lei, ela não geometriza antropomorfizada, ela não pensa como o ser humano. Então, se você vai pedir alguma coisa
pensando que quem está ouvindo é um senhor, né, de túnica branca, barbudo e sentado em uma cadeira, e às vezes ele é muito afável e amável, e às vezes ele é perigoso e muito bravo, se essa é a imagem que se faz de Deus, pode esquecer. Né? Vai viver 300 vidas e não vai ter atendido nenhum pedido, não é assim que funciona. Né? Então, se criou essa questão de intermediário. E a humanidade se acostumou sempre a depender de alguma coisa externa para se resolver. É como aquele paciente que ele não tem nada, só que ele acha que tem alguma coisa, mas o principal é o seguinte, ele acha que ele não tem competência para se curar. Ele acha que ele não tem competência para ser saudável. Daí ele vai no médico. Se o médico for um médico inconsequente, vai dar um remédio que não é necessário, vai deixá-lo mais mal ainda. Se for um médico compreensivo e sábio, vai receitar uma pílula de um remédio de farinha, um placebo, o paciente vai tomar e vai melhorar sem razão aparente. Sim. Mas por quê? Porque a melhora, a cura estava nele mesmo. Então as pessoas se acostumaram, nessa história, nessa trajetória toda, né, da humanidade até aqui, a sempre depender de um fator externo. Sempre tem alguém que vai me ajudar, alguém que vai me punir, alguém que vai me curar, alguém que vai me salvar, alguém que vai predizer o futuro, alguém que vai ler meu passado, alguém que vai falar das minhas vidas passadas, um duende que vai me ajudar, um gnomo, uma sílfide, Nereida, salamandra, um portal que vai abrir e vai vir um raio e vai resolver tudo. Pô, peraí, não é assim. Né? Não é assim? É assim. Um comportamento desse daqui é o seguinte, é a divindade aprisionada no ser humano, o ser humano de joelhos, implorando para ninguém. Não existe isso, né? Por assim, com relação daí aos portais, e assim, vocês, nos desculpem se a gente aborda as coisas de uma maneira mais incisiva, mas é que é o seguinte, nós temos a obrigação de vir aqui, de passar o verdadeiro, o real. E desmistificar e desmitificar, até porque, conforme a gente falou agora, vale a pena essa meia hora de vida que vocês estão investindo em nos assistir, para que isso mude realmente a vida de vocês. Então, por exemplo, ontem eu também recebi esses e-mails que você estava falando, né? Dei por isso muito a propósito o teu convite e agradeço muito. Dizendo que às 17h10 do dia 17/10 abriria um portal e uma luz ultravioleta viria e multiplicaria por 1 milhão a consciência dos seres humanos. Então, o que pensasse de bom ia produzir de bom, e se pensasse de mal ia produzir de mal, não sei o que e tal, e que essa luz alteraria a frequência da alma do indivíduo, do ser humano, e isso é porque o Sol ia estar alinhado com uma estrela, e essa estrela mais perto não sei o que, e nesse minuto não sei o que, e é de ontem até hoje, é 1h07 da madrugada. Essa questão das vibrações, do número da vibração, essa coisa toda, é um pouco derivado do calendário maia, que fala nos ciclos, essas coisas todas, né? E que estabelece lá 25 de julho como o dia que não existe, né? Dia fora do tempo. Dia fora do tempo, exatamente. E aí são, então, ciclos de 28 vezes 3, essa coisa assim. Só que é o seguinte, isso foi feito em um momento com o conhecimento pós-Atlântico que mudou com relação agora, né? E mesmo eles tinham noção do que era o trabalho da divindade, do que era o trabalho do ser humano. Então, se a gente ficar esperando que venha um raio, violeta de que cor seja, não é? E que altere a consciência do ser humano e o mundo fique melhor, pô, a gente vai estar lá no 8º sistema de evolução e vai estar todo mundo igual, não acontece. Tem um aspecto que é positivo, que é o seguinte, né? Todo mundo vai mentalizar, por exemplo, ontem, 17h10, todo mundo estava mentalizando um mundo melhor, não sei o quê, não sei o quê. Ótimo, ótimo, porque é o seguinte, é melhor sempre um caminho do que nenhum caminho. A gente está olhando aqui porque o nosso amigo de suporte está trazendo água para a gente tomar. Ele é um ser invisível que está fazendo água surgir em cima da mesa, mas não é magia. Então, se todo mundo mentalizou às 17h10 um mundo melhor, ótimo. Então, isso produz um resultado. Por quê? Não porque vem um raio para fazer um mundo melhor, mas porque as pessoas, no momento em que elas mentalizam alguma coisa, se cria, quando eu crio um ser consciente para produzir um mundo melhor... Mas se formar uma egrégora, né? Exatamente. Então, ele produz um resultado. Só que como ele é produzido através de um fator externo, um fator externo e um ponto referencial artificial, ele é como uma chama de uma vela em dia de vento. Ele aparece e some e o efeito é quase nenhum, não é? Então, mas mesmo assim tem um aspecto positivo. Agora, isso, né, daí você se deixar levar pelas vibrações, pelos raios, não sei o que e tal, é coisa de criança.
né? Não de criança cronológico, mas de criança tipo impúbilo psíquico. Quer dizer assim, você não confia, né, de tal maneira na tua própria capacidade que qualquer coisa que alguém der um beat para você, der uma buzinada, você vai, não, isso daqui é verdade. Então, Jorge, nunca abre um portal? Que história é essa dos portais, Não, então? é que assim, não é que abre um portal. O que eles chamam de abertura de porque, portal? assim, imagina assim, Grego, se abrir um portal, por assim, segundo o calendário dos maias, no final de 2012, aí então o Sol vai estar alinhado com a estrela Sirius, não me lembro qual que é, e então vai vir também uma pulsação que acontece a cada 5.125 anos e vai mudar o mundo. Se acontecesse ou esses portais, ou essas vibrações, esse negócio todo assim, e resolvesse a questão humana, aí fica uma pergunta muito simples que esclarece isso. Então, por que a divindade tinha que vir e se manifestar, se antropomorfizar e sofrer junto com a humanidade? Era só Deus, ou que nome se queira dar, Jesus, Maomé, que nome se queira dar, não é? Ficar sentado, olhando no relógio dele, né? Porque se ele está sentado, então ele tem relógio. Como é que está a Terra? Vou dar um jeitinho, pift. Pronto, é claro, não precisa mandar ninguém, Não né? precisa mandar ninguém, Manda não um portal sofrer ali, ninguém. abre um portal Não, e se resolve se tudo. a divindade tivesse essa visão, assim, estou vendo a humanidade na TV, né, e aí estou vendo aquela bagunça toda, então por que deixar acontecer aquela bagunça para o seu bel prazer? Teria que ser muito Sádico, né? Contraria todo o princípio da divindade. Todo o princípio. E não é que a divindade, ela evolui conscientemente na matéria mais densa, ela evolui na e com a humanidade. O único lugar onde a divindade adquire consciência e realiza no próprio ser humano. Então, o que há? Existe algum quê de verdade? A forma de divulgação é errônea? Existe algum ancoramento de energia, vamos dizer? Porque todo mundo usa o termo, cada um usa o termo mais adequado dele, né? Ativação do portal, abertura do portal. Há alguma coisa de verdade nisso? Não, Grego. Não. Ótimo. Pronto. Não. E é o seguinte, então a gente vê assim, então o mundo hoje, ele está passando por uma mudança muito grande, boa, né? Porque você imagina assim, você pegar a humanidade há 3.000 anos atrás, todas as nações eram terríveis, né? Assim, guerra contra nações, dizimava aqui, dizimava ali, não sei o quê, surgia uma nação aqui, acabava outra ali, ia e matava aqui, invadia, não sei o que e tal. Só que não se sabia. Você imagina se tivesse um jornal ou a TV no ano 500 a.C., não iam dar conta de reportar volume de guerras e invasões, não é? Então, hoje a coisa está tão boa quanto jamais esteve, no caminho certo, só que artificialmente e aparentemente nos é dado como ruim, por quê? Porque a gente fica lastreado no passado. O que está acontecendo hoje com a humanidade e essa ânsia da humanidade por melhorar, essa necessidade da humanidade de você ter alguma coisa diferente, nova, né, preciosa, alegre, livre, alada, é porque é o seguinte, é um trabalho que vem sendo feito conscientemente, diariamente, desde a época da queda da Atlântida até agora, passando por todas as civilizações, todas as ordens que já trabalharam para que isso acontecesse hoje, para que as pessoas fossem iniciadas, se criasse conhecimento, né, ajudassem aqui e ali na questão da história humana, né, na Revolução Francesa, descobrimento do Brasil, essa coisa toda não é acaso. Quem está fazendo isso hoje, Jorge? Você falou que... Para o bem? Quem está fazendo isso? Muitas ordens, muita gente trabalhando em função do bem. Por exemplo, assim, só para ter uma ideia, né? Então, vamos voltar um pouquinho atrás no tempo, né? E voltar aí no ano 1000 volta do ano 1100, né? Aí, então, até a volta do ano 1000, então, quem detinha o conhecimento iniciático, quem trabalhava em função da humanidade, eram os mouros, os muçulmanos, né? Sim. Mouro vem de Moria. Moria é uma linha do Pramanta, eles são altos adeptos, né? Aí, então, o que aconteceu? Nesse caminho evolucional da humanidade, isso tinha que avançar em direção ao Ocidente. Aí, então, foi criado o avanço do que era, na época, a Europa, né, recém-nascida, em direção a Jerusalém. Aí, então, se criou o movimento dos Templários, né? Isso em 1118, por aí. Só assim, um breve resumo para ver como é que a coisa chegamos Sim. aqui, né? Aí, em 1118, aí se criou a Ordem dos Templários em 1118, eles fundaram a Abadia de Notre-Dame de Monte Sião, que era uma ordem adjacente,
Quem criou a Ordem dos Templários já foi a Ordem de Maris, que tem a ver com o próprio rei Melquisedeque, com o governo oculto do mundo. Aí depois disso, então, a Ordem dos Templários, que tinha por função criar, veja como é interessante, em 1118, um pouquinho mais, 9 anos depois, eles tinham por função criar a Europa Unida, a União Europeia. Então, e tanto é que quem criou o sistema financeiro internacional foram os Templários. Quem criou o primeiro conceito de cheque foram os Templários. Eles tinham, então, porque assim, naquela idade, os Templários então, se expandiram poderosamente por toda a Europa, Portugal, Inglaterra, né, Espanha, França, tudo, não é? E aí, era muito perigoso naquela época você viajar carregando valores, né? Então, você chegava numa fortaleza dos Templários e deixava o teu dinheiro ali, recebia um papel em código, ia para o teu lugar de destino e descontava lá na outra fortaleza. Olha. E o objetivo deles era, então, difundir o conhecimento e transformar a Europa em um único Essas país. Mesmas ordens existem hoje? Existem hoje. E elas que continuam com esse trabalho? Uhum. E aí, então, aí vieram os Templários, né? Os Templários cresceram tanto que começaram a fazer sombra para o Papa e para a Igreja e para o Rei, né? Aí, então, na França, o Clemente V e Pipino Breve tentaram entrar para os Templários, mas não tinham perfil, foram recusados. E Clemente V, que era o Papa, queria descobrir o segredo da alquimia que os Templários conheciam e não deram para ele. Aí fizeram o quê? Aproveitaram, mataram todos os Templários, alguns, né? Acabaram e pegaram as riquezas dos Templários. Aí então os Templários na França praticamente foram dizimados, mas em Portugal, como eles davam muito suporte à questão do rei, da expansão, da reconquista de território, e porque tinha a ver com o próprio surgimento de Portugal, que Portugal vem de Portugal, né? Aí, então criaram a Ordem de Cristo, que ficou com os Templários. A Ordem de Cristo criou a Ordem de Malta, de Rhodes, aí ao mesmo tempo se criou no que é a Bélgica hoje, né? A Ordem do Tozão de Ouro, na Catedral de Briges, que tem a ver com a tradição do Graal, e depois disso, então, se criou, depois de mais de 100 e poucos anos, a escola do Infante Dom Henrique de Sagres, que era mestre da Ordem de Malta, dos Templários, da Ordem de Cristo, né? E aí, quem foi para a escola do Infante Dom Henrique de Sagres? Foi Cabral, Colombo, Vasco da Gama, esse pessoal todo, né? Altos iniciados, com a função específica, trazer a mônada, trazer a inteligência que está na Península Ibérica para o Brasil. E essas ordens ainda mantêm a essência hoje? Não, porque assim, é muito difícil elas manterem, vamos dizer, ela vai se perdendo, assim, né? É que a tônica muda, né? A então, tônica muda, é isso. a ordem, ela cumpre o papel dela e ela se interioriza, né? E aí passa para outra que tem a tônica do momento, né? Dela se interioriza. Qual é a tônica do momento? A tônica do momento é a Ordem do Santo Grau. Ordem do Santo Graal. Tá, se fala muito nisso, eu não quero fugir muito, mas não tem jeito da gente... pouco tempo. O que é a Ordem do Santo Graal que todo mundo fala? Todo mundo fala, mas você lê de e tudo, até né? tem aquele livro, que não é um livro, é um romance, né? Que é o Código da Vinci, que aborda, assim, de uma maneira assim, muito pitoresca essa questão, né? A Ordem do Santo Graal é uma ordem ligada ao culto de Melquisedeque. O que é o culto de Melquisedeque? Melquisedeque, por exemplo, só citando a Bíblia, né, é aquele que não tem princípio nem fim dos dias, não tem genealogia. É aquele segundo para o qual o próprio Jesus pagava dízimos. Então, é o que seria a própria manifestação da divindade absoluta na Terra. A manifestação da divindade absoluta na Terra. Melquisedeque. Tá. Então, esse é o culto do Santo Graal. Né? E a figura que representa isso é a flor de lis. Por isso que as monarquias europeias sempre buscaram associar a elas a flor de lis. Tanto é que na época da França, diz que eles conspurcaram a flor de lis, ou profanaram a flor de lis, e aí então veio o movimento da maçonaria e mais um outro movimento vindo do Egito, e aí fizeram uma mudança lá e acabaram com aquilo. Mas então, só para mostrar para vocês, assim, nesses 4 minutinhos de narrativa, que a coisa é projetada com milhares de anos e são dados passos conscientes, onde pessoas dedicam a vida para que isso seja feito, né? Pessoas sérias, dedicadas, adeptos iniciados. Que adeptos iniciados? Pessoas como nós, como quem está assistindo, qualquer pessoa. Porque o adepto é aquele que é adepto de alguma coisa. O iniciado é aquele que é iniciado em alguma coisa, então não é terminado. Se fosse terminado, seria o terminado, e não é iniciado. É iniciado, muito bem, perfeito. E o adepto, quer dizer assim, ele é adepto de alguma coisa. Então, não tem mística. A gente está num momento em que não tem mais nada de secreto, de segredo, né? Você não pode nem acreditar que um portal vai abrir e o mundo vai mudar, assim como você não pode acreditar que o duende vai te dar sorte. Porque duende, nereida, sereia, salamandra, sílfide e o que seja mais,
são seres de reinos específicos que têm por função só o quê? Fazer o que eles fazem fazer. Jorge, existem portas dimensionais ou portas interdimensionais? Bom, existe assim. Então, o ser humano ele é formado de sete corpos, segundo a chamada Gupta Vidya, que é a tradição antiga, né? Que é o físico, vital, o astral e a alma, que seria... Repete devagarzinho. Sim, Ele fala, ele pensa que está falando para os iniciados. Não é iniciado. Não, vai lá, eu quero que você repita, porque isso é importante. Que eu estou conversando com vocês aqui com o meu prezadíssimo amigo grego, mas de olho no relógio, porque... Não, fica tranquilo. Então, por isso que estou falando um pouquinho mais rápido. Os 7 corpos, isso é importante, devagarinho. É o físico, que a gente está vendo. Isso. Né? O vital, o vital é o que anima o corpo físico. Tá. Né? São chamados nadis, são 724.400 e poucos nadis pelo corpo, e que a expressão física dos nadis são os vasos, né, sanguíneos, essa coisa toda, né? Aí, depois do vital, vem o astral, né? O que é o corpo astral? É o corpo das emoções. O que tem no corpo astral? Tudo que eu quero, amo, odeio, penso, temo. Você sentiu alguma coisa? Você cria um ser no plano astral, ligado a você. Esse é o teu corpo astral. Depois do astral, tem o que a gente chama de mente concreta. O que tem na mente concreta? Tudo que você cria baseado na razão, todo o teu aprendizado. O conjunto de mente concreta e alma com o vital, né? O mente concreta, astral com o vital é o conceito de alma. Aí pergunta assim, tá, mas então eu crio a alma, mas daí a alma morre? Morre? Claro que morre. O que não morre? É porque depois da mente concreta eu tenho o que chama de mente abstrata. Que seria o quinto. É o quinto corpo. Mana superior, mente abstrata, né? Buddhi e Atman. Esses 3 são espíritos. Esses são imortais. E esses, então, atravessam todas as encarnações. Todo mundo tem 3 corpos imortais, então. Que é Atman, Buddhi. 3 que formam um, né? 3 que formam tá. Que é o espírito, mas é Atman, Buddhi e Manas. Tá. Que é a consciência. Assim, a intuição. De onde é que vem a intuição? A intuição vem da mente abstrata. Né? E o que é o divino mesmo em nós, procurando entender a coisa humana, Atman e Buddhi. Né? Então, todos nós temos 7 partes. Presume-se, então, obviamente, que no mínimo existam 7 dimensões. No mínimo existem 7 dimensões, não é? Óbvio, não é? Porque, assim, isso tem muito a ver com o que a gente está conversando, porque, assim, eu pensei aqui agora, né? Criei alguma coisa, e aí eu vou existir. Eu não, outra pessoa. Então, outra pessoa vai existir e viveu lá 100 anos, coisa pouca, né? Não resolveu se dedicar, não quis adquirir cultura nenhuma, não quis aprender nada e morreu com 100 anos. O corpo físico vai morrer, o vital vai morrer. Mas a alma, aquele ser que ele criou, né, ela vai existir enquanto tiver vitalidade. Então, o que existe hoje na humanidade? A humanidade tem o que é chamado de egrégor humano, é tudo o que qualquer ser humano que já existiu criou enquanto vivo. E aí vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, Grego. Por que não tem 2 pessoas iguais no planeta? Não sei. Por quê? Porque é o seguinte, todos os seres humanos que já existiram, todos os seres humanos, e que criaram resíduos humanos, resíduos assim, de astral e de mente concreta, e de vital também, eles têm que estar representados no momento final do processo, na apoteose do processo, que é agora. Agora? Agora, nós estamos vivendo isso. Aí então, toda a história humana, ela teve que vir e se projetar para estar vivendo hoje, aqui na Terra. Então, por que tem as pessoas todas diferentes? Porque elas representam tudo que elas têm de história, desde o início do gênero humano. Porque você imagine, se eu não tivesse tido bisavô e bisavó, eu não existia. Então, o que você está querendo dizer, e o telespectador também, ele está no meio disso, nós somos privilegiados, vamos dizer. Nós estamos vivendo num momento... Total. E nós estamos representando todos os nossos antepassados, todos que nos antecederam. Você imagine assim, imagine que a Terra hoje é um bolo de aniversário, cada um ser humano é a ponta de uma fatia e para trás dele tem toda uma fatia humana para se resolver. Então, em cada um ser humano, eu, você que está nos assistindo, há a expectativa da lei que você se resolva, que eu me resolva, que você se resolva, porque em você se resolvendo, toda a fatia humana que você representa se resolve. Nós já falamos isso em programa passado, né? Nós resgatamos todo o nosso passado, né? Passado humano. Humano, exatamente. Humano, inclusive. E aí o que acontece? Então tem essa amostragem aqui, né? Todos os seres humanos. E aí toda a Terra ela tem que estar representada em um determinado lugar para que fique mais fácil, porque a lei trabalha no caminho mais fácil, né? E então o que aconteceu? Reúne toda essa história humana e manda todo esse povo para um país, para se misturar. Que país? Brasil, não é? Então, é natural que como a gente tem representado hoje no planeta Terra, né?
toda a gênese humana, e como a gente tem representado isso hoje no Brasil, toda a gênese do planeta, dos seres que estão vivos agora, que todas as expectativas, ansiedades, necessidades, felicidades, infelicidades de todo o gênero humano estejam aqui para serem resolvidos. Aí fica como um bando de náufragos, né? Com qualquer um que acena uma bandeirinha e diz assim, eu tenho uma boia aqui, opa, vamos para cá. Não, mas aqui o doente, não sei o que, falou, opa, vamos para lá. Não, agora aqui vai abrir o portal, opa, vamos para lá. Não, agora aqui, se todo mundo botar a cabeça embaixo, não sei o que, de um balde azul e gritar 3 vezes aleluia, a gente se salva. E, aleluia. Não existe. Né? Por quê? Porque como toda coisa cósmica está projetada na humanidade, e na humanidade está a própria divindade, ou a humanidade adquire consciência, ou eu descubro que só quem pode transformar o próprio gênero humano e eu mesmo, sou eu mesmo, ou não vai adiantar nada. Aí a humanidade ela vai passar o tempo inteiro sendo dirigida por pessoas que não estão aptas para isso, né? Onde então um conjunto de seres conscientes estabeleceriam suas próprias direções. Né? Nós falamos os mundos dimensionais. Podemos o mundo paralelo está no meio disso? Seria a mesma coisa? Não, na verdade, ou assim, são coisas diferentes? Na verdade, assim, não existe o que se chama de mundo paralelo nesse conceito. Né? Assim, não. O plano astral é um mundo paralelo porque tem a cópia exata do que a gente tem no plano físico. Né? Só que, assim, o que se pode dizer é que existem, em termos de tempo, que é uma coisa que hoje a gente percebe que, assim, mas hoje já é quarta, parece que é a segunda. Estamos em outubro, mas ontem era janeiro. Isso, né? estava festejando o Réveillon, né? É que é o seguinte, é que esse trabalho feito por todas essas ordens nesse tempo inteiro da humanidade, ele está fazendo com que a coisa aconteça de tal maneira que ou você muda o teu modo de pensar, ou você muda o teu modo de pensar, ou você não vai entender o que está acontecendo. E a primeira coisa que está acontecendo é a mudança do conceito de tempo. Porque a gente estava num tempo de dias de 24 horas, vai se passar para um período de dias de 18 horas, né? Depois você não faz 12, o mesmo que você fazia antes? Não tem jeito. Não tem jeito, parece que o horário é diferente. Não tem, é porque as formas, a maneira de pensar antiga, ela está ficando de tal maneira densa que ela não acompanha o futuro. E aonde está o futuro? O futuro está aqui agora. Está no presente, né? O presente e o futuro são uma coisa são só uma coisa já. Só. É, exatamente.